Opositora de Moraes chefiará comitê na Câmara dos Estados Unidos. É isso mesmo. A deputada republicana Maria Elvira Salazar irá presidir o Subcomitê de Assuntos Ocidentais na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos. A americana é opositora do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Subcomitê do Hemisfério Ocidental tem jurisdição para atuar sobre política externa dos Estados Unidos sobre a América Latina, o Caribe e o Canadá, lidando com questões como relações diplomáticas, imigração, sanções, parcerias econômicas, segurança internacional, legislação e monitoramento em áreas como direitos humanos, assistência em situações de desastres e empréstimos. Ou seja, qualquer medida que seja tomada contra Moraes passará pelas mãos dela. E é bom Moraes se preocupar, porque ela mesmo já levantou a foto dele e disse que ele era o responsável por comandar um projeto de censura no Brasil. Provavelmente a coisa vai ficar feia para ele. E outra pedra no sapato de Alexandre de Moraes deverá ser o novo secretário de Estado de Donald Trump, Marco Rubio. Uma provável cassação de passaporte do ministro passaria por suas mãos. E falando nisso, ele já começou a trabalhar. Secretário dos Estados Unidos pede bloqueio de pedidos de passaporte com gênero neutro, diz o jornal. É isso mesmo. O secretário de Estado dos Estados Unidos instruiu sua equipe a bloquear os pedidos de passaporte que tenham um X no campo atribuído ao sexo. Segundo o documento, Rubio diz aos funcionários que sexo não é mutável, baseado em ordem assinada pelo presidente Donald Trump na segunda-feira. O ato do republicano define que só existem os sexos masculino e feminino como forma de acabar com o gênero neutro, em um ataque às políticas voltadas à população de transgêneros. A orientação do secretário de Estado é que o documento oficial deve se referir ao sexo da pessoa, e não o gênero com a qual ela se identifica. Isso valerá para os passaportes e relatórios consulares de pessoas nascidas no exterior. Ou seja, Donald Trump já começou a barrar passaportes, começando pelos esquerdistas lacradores. E aí vale voltar a Maria Elvira Salazar e relembrar que ela disse que vai propor o projeto para caçar também o passaporte de pessoas que pratiquem censura, lembrando que ela mesma acusou o ministro Moraes de praticar essa censura. Ou seja, Donald Trump, com a sua equipe, tem sim o poder de caçar o visto e o passaporte de autoridades do Brasil, e parece que é isso mesmo que vai acontecer. O governo Trump segue promovendo com uma velocidade absurda, nas primeiras 48 horas, aí desde a posse, o desmantelamento completo das políticas de extrema esquerda em vigor durante o governo Biden, e na verdade nos últimos vários anos. Uma das ordens executivas de Trump foi proibir o governo federal de financiar qualquer iniciativa que promova DEI, aquelas 3 letras que enganam, que falam Diversity, Equity, Inclusion, diversidade, igualdade e inclusão, que na verdade representam uma política de preconceito, de racismo institucionalizado. Ou seja, é aquela visão de mundo de extrema esquerda que sugere que existem grupos na sociedade que são formados por opressores e grupos de oprimidos. E aí você está autorizado a promover o preconceito contra grupos considerados opressores a favor de grupos considerados oprimidos. Na cabeça da esquerda não existe indivíduo. Você só tem um valor na sociedade como integrante de um grupo, de um coletivo. Por isso que a gente se refere muitas vezes ao marxismo como uma espécie de coletivismo, negando os direitos humanos mais básicos, que é o direito de você ser tratado como um indivíduo e não como integrante de um grupo. Então, esse racismo institucionalizado está sendo desmontado pelo Trump. A Suprema Corte Americana já havia definido, por exemplo, que a implementação dessas políticas de DEI nas universidades é inconstitucional, porque promove o racismo contra grupos específicos, no caso da universidade, somente contra brancos e asiáticos, que às vezes, mesmo tendo notas iguais a outros grupos, acabam não tendo acesso a uma vaga, justamente por conta dessas políticas de cotas. E aí, obviamente, por conta disso, o Trump foi mais longe, além de proibir aí a promoção dessa agenda no governo federal, até mesmo recursos para isso, ele
já deu aviso prévio para os 4 mil funcionários públicos federais que trabalham nesse tipo de agência, né, ou que entraram por conta dessas cotas. E aí o pessoal da extrema esquerda está dando pulos, né, tá pulando a cadeira. No Brasil é a mesma coisa, na militante redação lá da Lula News, que é ocupada por ideólogos, por pessoas de esquerda, já falam que isso, né, é um ataque, usando outros termos. Vamos dar uma olhada aí no vídeo, em 2 vídeos, para comentar o que esse pessoal está falando. Esse é dos aspectos mais preocupantes, eu acho mesmo, assustadores dessa volta de Trump. Assustador, meu Deus do céu. Para a Casa Branca. Quer dizer, tem uma vingança aí em relação a políticas. Vingança? Por que o Trump iria se vingar dessa política? Claramente foram resultado de uma análise depois de muitos anos, de muito tempo, em que ficou claro que há minorias que têm menos oportunidades na sociedade americana, como em qualquer sociedade no mundo, do que outras. Quer dizer, então... Não é uma longa análise. O que ele está se referindo é o aparelhamento das faculdades por extremistas de esquerda que repaginaram a visão marxista do mundo, em que os proletários, né, que seriam os oprimidos, foram substituídos por certos grupos específicos, o que a gente chama de identitarismo. Então, negros seriam oprimidos por brancos, mulheres seriam oprimidos por homens, gays seriam oprimidos por heterossexuais e assim por diante, criando toda uma situação de grupo oprimido e grupo opressor. E aí seria preciso desenvolver políticas públicas para penalizar, para punir pessoas de um certo grupo, sem levar em consideração as características de cada indivíduo, né? Por exemplo, um branco morando numa favela é mais privilegiado do que um negro que, né, de uma família rica, que estudou nos melhores colégios? Obviamente que não, né? Mas para esse pessoal isso não existe, porque não cabe na narrativa. Mas vamos ouvir o resto aí, pelo menos dessa primeira parte, do que o ideólogo, né, do que o militante de redação está colocando. Então agora essas minorias estão pagando o preço de um discurso mais conservador, faz algum sentido isso? E com essa virulência, quer dizer, acabar as políticas de equidade racial, de inclusão, de dar visibilidade, de ter diversidade. Isso vai fazer a sociedade americana, de fato, melhorar? Isso vai melhorar a economia dos Estados Unidos? Não. Isso atende a uma parcela... Sim, isso vai melhorar a economia, a própria sociedade americana e a sociedade global por um motivo muito simples. Uma sociedade, ela só funciona com base numa estrutura hierárquica de competência. Em outras palavras, você precisa ter as melhores pessoas nos postos de comando, seja no setor público, seja no setor privado. E o que precisa existir é um aparato legal que garanta que não haverá preconceito contra ninguém na busca pelos melhores. Ou seja, você não pode impedir que uma pessoa ocupe um posto melhor na sociedade por conta de uma característica física, como cor de pele, ou por conta de uma característica individual, como a inclinação sexual. É isso que não pode existir. E foi exatamente isso que o Trump colocou no seu discurso de posse. Nós temos que ser colorblind, cegos para cor, e olhar para o mérito, a capacidade, o esforço, o quanto essa pessoa, né, por iniciativa individual, por mérito próprio, consegue resolver problemas, né, consegue de fato apresentar uma performance superior em relação a outros. É isso. Aí não importa se a pessoa tem uma determinada cor de pele ou tem uma outra característica. Qualquer outra forma de organização social vai gerar mais conflito. Contra o que esse pessoal fala, vai gerar mais preconceito. Porque se você beneficia um grupo em relação ao outro, você vai criar sistematicamente ressentimento e animosidade entre esses grupos, que é, no final, o objetivo da esquerda. Eles querem destruir a sociedade porque eles precisam construir a próxima sociedade, né? Aí tem a outra militante de redação da Lula News, né, que parece vinda aí de algum diretório mais agressivo do PSOL, que piorou ainda mais a discussão, né? Na verdade, não tem uma discussão ali, não tem uma pessoa, como eu estou fazendo aqui, que apresente uma visão diferente. Não, essa visão diferente é considerada como preconceituosa e não pode nem ser falada, né? Então você não tem ali um debate, você tem apenas a propaganda ideológica. Mas vamos ver o que ela falou,
que piorou ainda mais a situação. Mas já que você falou em linguagem, eu queria só voltar um pouquinho para o debate sobre diversidade. Claro. Porque também ali tem uma disputa conceitual que opõe diversidade a mérito. E veja, ter diversidade não significa que pessoas diversas não têm mérito. É muito perverso esse retrocesso também na direção, porque vamos por fim às políticas de diversidade e vamos adotar o mérito. Logo, mulheres, pessoas trans, gays, hispânicos, no caso americano, afro-americanos, não tem mérito. Essencialmente, não tem mérito. E isso é muito grave, porque defina mérito. Veja que é exatamente o inverso do que esse pessoal fala. Quem está dizendo que esses grupos minoritários não teriam a capacidade de ocupar uma vaga, de conseguir um cargo, por mérito, é justamente aqueles que defendem as cotas. Então são eles que estão apresentando as pessoas como inferiores, não o contrário, né? O que a lógica liberal, conservadora coloca é exatamente o inverso. É que qualquer pessoa tem a capacidade de ocupar qualquer vaga, dependendo apenas do seu esforço próprio e da sua capacidade. E é assim que você constrói uma sociedade, de fato, livre de preconceitos. Não através da imposição, através até mesmo da força estatal, e isso se espalhou no meio privado, mas se percebeu que não funciona, que você tem que ter X pessoas de determinada característica em determinada vaga. Até porque as pessoas são diferentes. Começar por homens e mulheres, têm interesses diferentes, têm objetivos diferentes, têm capacidades diferentes para algumas coisas e para outras coisas, né? Para algumas coisas mulheres costumam ser melhor, para outras coisas homens costumam ser melhor. Por exemplo, né, aqui numa discussão nos Estados Unidos em relação ao serviço militar, é óbvio, né, por características físicas, que o homem na média é muito mais forte do que uma mulher na média. Então você vai colocar numa função de combate lá na frente de batalha uma mulher que tem uma capacidade física menor do que um homem, isso vai gerar um resultado negativo para a pessoa que está lá, porque ela vai ter maior chance de ser alvejada, por exemplo, de morrer, né, em combate, e vai gerar menor capacidade desse exército vencer a própria guerra. Então, para gerar uma sociedade que funcione, que não produza tensões, né, que vai alcançar o avanço ao longo do tempo, você tem que definir os cargos pelo mérito e não por outras características. Então, diferentemente do que disse esse pessoal, sim, isso vai melhorar não só a sociedade americana, mas o resto do mundo, porque isso vai influenciar as empresas que já estão há algum tempo deixando de lado essa política de cotas, porque ela simplesmente não funciona. É uma questão até mesmo matemática, né? Se você tem que preencher um cargo e você tem 100 candidatos e não tem nenhuma restrição em relação a qualquer característica, é óbvio que você vai ter uma chance maior para selecionar a melhor pessoa do que se você tiver 20 candidatos, que é o que vai acabar acontecendo se você tiver que restringir aquela vaga a um grupo específico, né? Porque o número de pessoas é menor, então a chance de ter uma pessoa melhor ali diminui. É simples como isso. Mas esse pessoal quer impor a sua agenda ao resto da sociedade, que não faz sentido. Não faz sentido nem mesmo para esses grupos. Uma boa parte dessas consideradas minorias já perceberam essa falácia da esquerda. Tanto é que o próprio Donald Trump atingiu votações históricas entre grupos que costumavam votar na esquerda, como negros e hispânicos. Ele até agradeceu a esse voto no seu discurso. As pessoas querem ter a liberdade de alcançar o sucesso por esforço próprio, por mérito individual, e não por uma questão de cotas ou outros subterfúgios que acabam sendo ruins para essas pessoas e para a sociedade como um todo. Cada vez mais gente está percebendo isso. Em entrevista à CNN nesta quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de colocar a mulher, Michele Bolsonaro, como cabeça de chapa nas eleições presidenciais de 2026 e de ser nomeado ministro da Casa Civil, caso ela vença a disputa. Ao ser questionado sobre a possibilidade de Michele disputar a presidência da República, Bolsonaro disse não ter problemas com esse fato. Sobre o filho 03, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente afirmou que ele está preparado e seria um excelente candidato à presidência, destacando suas habilidades como articulador político. No entanto, depois da repercussão da entrevista, Bolsonaro disse ao site Metrópolis que estava falando no campo das hipóteses, quando admitiu a possibilidade de lançar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro
como candidata ao Planalto em 2026, caso ele permaneça inelegível. Bolsonaro afirmou que Michele disputará uma vaga no Senado por Brasília e reforçou os nomes dos filhos, Eduardo e Flávio, como seus possíveis indicados à disputa presidencial no ano que vem. Uma boa trazer outros nomes à mesa ou aguardar um pouco mais? O Silvio tem razão no que está falando. O momento agora é de você contestar a decisão já tomada pelo Supremo de impedir que o Bolsonaro seja candidato. Esse é o momento. Porque isso é uma das evidências mais contundentes da existência de uma ditadura do judiciário. Eles não podem decidir quem deve ou não deve ser candidato. O Bolsonaro não fez nada, pelo menos até agora. Não apresentaram nenhuma evidência em contrário. Os ministros não fez nada que justifique isso. Isso daí é uma perseguição abominável. Ele tem prestígio, é o que conta ponto contra do Supremo. Ele tem prestígio, é o único político brasileiro que pode circular pelas ruas e é saudado por multidões. O recado das eleições municipais do ano passado foi claríssimo. O povo gosta do Bolsonaro e não gosta do atual governo. Então não tem sentido advogados que nunca foram juízes, não sabem julgar, que formam um partido, que é o partido da toga, decidir quem pode ou não pode ser presidente do Brasil por motivos políticos. Então temos de exigir que ele seja liberado de perseguições e possa disputar a presidência. Só defende o Supremo quem tem medo do Bolsonaro. O Supremo não é partido e não tem o direito de vetar uma candidatura dessas. É o povo que decide se o Bolsonaro merece ou não ser presidente da República. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendeu mais uma vez a adoção do semipresidencialismo no Brasil, modelo de governo no qual o presidente da República divide o poder com o primeiro-ministro escolhido pelo Congresso. O decano do STF participou junto a autoridades, empresários e políticos do Brasil Economic Forum, organizado pelo grupo LIDE. Segundo o ministro, o assunto estará entre as reformas institucionais que serão discutidas pela Corte neste ano. Aspas para o ministro. Há reformas institucionais que também precisam ser discutidas. Michel Temer, eu e outros discutimos no Brasil um pouco lá atrás e chegamos a formular um projeto de semipresidencialismo. É um tema que certamente já está na agenda de 2025 e sobre qual nós teremos que nos debruçar, fecha aspas, do país. E aí é importante para a gente esclarecer quem nos acompanha, ele falou em semipresidencialismo, que é um modelo que já foi discutido em outras oportunidades. O Luiz Roberto Barroso já defendeu também esse modelo, que na verdade o presidente da República é eleito diretamente pelo povo e ele divide esse governo com um primeiro-ministro que é eleito pelo presidente em acordo com o Congresso. Esse seria o semipresidencialismo, que é um pouco diferente do parlamentarismo, é isso? Ele não devia estar falando nada. Está falando nada. E pior, está confessando que eles discutem isso desde 2021. Não por acaso foi o ano da consolidação da ditadura do judiciário. Esta ideia se presta apenas a prolongar a ditadura do judiciário. Por quê? Em 2021, ele, Gilmar Mendes e o Barroso acharam que o Brasil merecia o seguinte regime: o presidente é eleito pelo povo, mas divide o poder com um primeiro-ministro que ele indica e o Congresso aprova. Então é uma maneira de você ignorar a decisão popular. Sim. Ele foi eleito pelo povo. Aí tem o dedaço, né? O presidente indica, imagino que não vai sair de acertos entre um presidente da República, como o Lula, por exemplo, o que não aconteceria, o que sairia dos entendimentos entre um Lula e o atual presidente da Câmara,
que tal? O pessoal do Centrão, o que é que sairia? Eles querem que se eternize esse conflito e eles continuam mandando. Porque ministro do Supremo não é deputado de constituinte. Não, deputado constituinte. Eles não fazem a Constituição. Eles têm de defendê-la. E ao contrário do que fazem hoje. Hoje eles rasgam a Constituição todos os dias. Agora ele quer escrever a Constituição. Ele quer determinar como vai ser o sistema de governo do Brasil, mas vai cuidar de processo. Vai tratar de assunto do Supremo e pare de se meter onde não deve. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.